Bom dia, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Regozijemo-nos e alegremos-nos, porque esse dia foi o Senhor que preparou, este dia foi o Senhor que fez. Deus tem maravilhas para nós. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, que fala sobre Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus, ele apazigua a tempestade. Os discípulos que estavam com ele, que seguiam ele, estavam com ele dentro do barco, eram acostumados também a estar em alto mar. Mas eles não eram acostumados com aquela tempestade. De repente, aquilo que era habitual para os discípulos, de repente que aquilo era de costume para os discípulos, fazer aquele percurso, andar, em alto mar de barco, de repente, aquele momento que para eles parecia fácil, começa a se complicar, começa a aparecer uma tempestade, e a palavra vai nos dizer que ondas começam a cobrir o barco de água. As ondas banham o barco, enchem o barco de água, e eles começam a ficar temerosos, e lembra que o mestre está no barco, que o mestre subiu no barco com eles, e eles vão até o mestre que estava repousando, dormindo, e diz: mestre, acorda, salva-nos porque perecemos-nos. E Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Jesus não disse que ele não tinha fé, mas Jesus disse que a fé dele era pequena, mas que ali também existe fé, que também tinha fé nos discípulos. E homem de pequena fé. E a palavra nos diz assim, e disse eles: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, Jesus dá uma palavra, repreendeu o mar, o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Repreendeu como? Falando. Ele disse: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E a partir daquele momento, seguiu uma enorme bonança. A tempestade acalmou. Os discípulos ficaram maravilhados com aquilo dali e disseram: quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? Este é o mestre, este é o meu mestre, este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem poder de acalmar, seja qualquer que seja a tempestade. Às vezes, naquilo que é rotineiro, às vezes naquilo que é de costume, de repente aparece uma dificuldade, de repente se levanta uma tempestade. Mas deixa eu te dizer, naquilo que você faz por habitual, que começa a complicar, mas que você tem o mestre como seu amigo, que você chama o mestre, Jesus, ele tem o poder de acalmar a tempestade. Aquele que tem poder sobre o vento, sobre o mar, não tem poder também sobre todas as coisas e pessoas? Sim. Jesus, ele acalma a tempestade. Muitas vezes a tempestade é interna, muitas vezes a tempestade é com o próximo, muitas vezes a tempestade é sobre multidão, mas Jesus, ele tem poder para acalmar a tempestade. Basta chamar o mestre. Não, mas a força está pouca, é com pouca força mesmo. Mas a fé é pequena, é com pequena fé mesmo, mas no pequeno, Deus pode transbordar e fazer grande, porque a fé também dos discípulos nesse dia transbordou. Então, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.